Hello! Olá, pessoal! Boa tarde! Vamos ver se a minha internet está funcionando bem aqui. Vamos ver. Demorei uns minutinhos, um minutinho para entrar. Boa tarde! Oi, pessoal! Boa tarde! Oi, Atelice! Boa tarde! Estão me ouvindo bem? Conseguem me ouvir? Oi, quem tá chegando? Vou dando um oizinho aqui. Vamos lá conversar. Quem quiser mandar pergunta para mim, esse balãozinho com um ponto de interrogação aqui embaixo é a melhor forma de você me perguntar. Ótimo, que bom. Que bom. Alimentação e o fim de semana. Esse é um tema que geralmente as pessoas falam assim: ai, que a alimentação no fim de semana é difícil, que no final de semana acontece muita coisa. Então a gente veio conversar num domingo sobre o final de semana, porque tem muita gente que relata que não consegue se controlar no final de semana, que exagera, que final de semana é muito difícil, que final de semana tem exageros, que tem compulsão no final de semana. E é esse o tema da live de hoje. Se isso acontece com você, você já quer comentar aqui, pode mandar uma mensagem enquanto o pessoal tá entrando. E como é que tá sendo o domingo de vocês? Tudo bem? Tudo bem com o domingo de vocês? Domingo é um dia gostoso, aqui em Curitiba tá um dia bem gostoso, bem atípico, voltou a esquentar, o que é ótimo. E, e o final de semana, ele por si só, ele é diferente, né? Ele é diferente de durante a semana. Não tem como o final de semana ser a mesma coisa, né? Exceto pessoas que trabalham no final de semana, geralmente o final de semana ele é naturalmente diferente de durante a semana, não é verdade? Mas como é que é a alimentação de vocês no final de semana, né? Acontece isso com vocês, de vocês exagerarem ou de saírem da rotina, né? Algumas pessoas me mandam mensagem assim e falam: ah, eu vou bem até quinta-feira à noite. Quinta-feira à noite já começa o meu final de semana e daí tem comidas diferentes e daí eu faço movimentos de, às vezes, maratonar série, ou eu vou fazer coisas, né, diferente da minha rotina, e aí eu acabo me perdendo na alimentação. E o sair da rotina não é necessariamente um problema, né? Porque geralmente o que acontece no final de semana é o que vem acontecendo com algumas pessoas, até mesmo numa rotina alimentar talvez um pouco mais desconectada, como se o final de semana tivesse mais abertura para isso, né? Justamente porque não tem rotina, porque é diferente. Então, o final de semana pode ser, sim, para algumas pessoas um lugar de se sentir muito culpada por conta, né, de movimentos de exagero. E o exagero no final de semana, ele acontece para muitas pessoas que procuram a minha ajuda, né? Muitas pessoas falam que durante a semana elas até conseguem se alimentar de uma maneira mais equilibrada, mais dentro da rotina, e no final de semana, não. Então, vamos pensar um pouquinho sobre o porquê que o final de semana traz esse tom de exagero. Por que será que o final de semana faz com que as pessoas exagerem, né? O que acontece no final de semana, né? O que vocês acham que é gatilho para o exagero no final de semana de vocês, se isso acontece com vocês? Também não é todo mundo, né? Eu tô dizendo que algumas pessoas trazem essa queixa, mas tem gente que não. Tem gente que vai bem no final de semana, né? Mas se o final de semana traz rotinas que geralmente são diferentes por natureza, né? Se durante a semana você trabalha, você tem um horário para acordar, um horário para sair de casa, um horário para almoçar, um horário para jantar, um horário para, enfim, para ir dormir. E o final de semana não. O final de semana você não tem esse horário, né? Então, o final de semana ele traz um pouquinho de
de outras coisas, né? Então você às vezes vai dormir um pouco mais, ou vai almoçar em outro horário, ou vai almoçar uma comida diferente do que você geralmente almoçaria durante a semana, ou você vai cozinhar, ou você vai fazer outros movimentos, né? Você vai sair, você vai estar com a sua família, você vai num evento. O final de semana tem coisas diferentes nele, não é verdade? Então, é até esperado que você acabe se alimentando de forma diferente no final de semana. O que acaba acontecendo é que algumas pessoas que têm um comer mais emocional, é que nem a Thelícia até falou ali, aconchego social. Isso pode acontecer sim, sabe, Thelícia, de ter uma questão mais social, ou até mesmo ter um eu mereço, né? O eu mereço é uma crença bem da danadinha que tá em muitas pessoas que sofrem de níveis de estresse alto. Então isso pode acontecer no dia, aquela pessoa que chega no final do dia, ela diz assim, eu mereço comer tal coisa, porque eu trabalhei muito hoje, ou porque o dia foi muito estressante, ou porque hoje eu tô acabado, ou porque hoje eu tô assim, ou porque hoje eu tô assado. Isso às vezes também pode acontecer no final de semana, né? Então, o eu mereço ficar aqui no sofá e daí eu vou comer tal coisa, tal coisa, tal coisa que eu gosto. E esse eu mereço, ele na verdade é uma crença do próprio comer emocional, né? Porque o problema não é que você não mereça, o problema é que você de alguma forma está usando a comida como uma compensação, né? Você pode sim comer um chocolate, tá tudo bem, comer coisas diferentes no final de semana, mas quando isso está atrelado a um movimento de compensação, aí a gente já tem conteúdo emocional aí no meio, né? Então é normal sim a gente ter uma alimentação diferente no final de semana. Vocês não concordam? Boa tarde, Ana Paula. Vocês não concordam? Se a gente faz coisas diferentes no final de semana, por que a gente se alimentaria exatamente das mesmas coisas de durante a semana? Então também tem às vezes um pouco de certo assim, tentativa de controle de algumas pessoas, como se elas tivessem que, no final de semana, ter uma alimentação muito certinha, muito perfeitinha, tinha que fazer atividade física, tinha que isso, tinha que aquilo, aquele tom de autocrítica que é bastante presente, né, em pessoas que têm um comer emocional, elas têm um nível de autocrítica alto. A autocrítica, ela é um monstrinho que vive dentro da cabeça das pessoas, e a autocrítica ela pode fazer um estrago, gente, um estrago assim danado, porque é quase como se a autocrítica fosse realmente um monstrinho que fica ali, né? Mas você não devia estar comendo tal coisa, mas você quer perder peso, por que você está comendo isso? Mas você devia ter feito exercício, mas você devia ter não sei o que. E esse diabinho, né, esse monstrinho da autocrítica, muitas vezes ele não tá a favor, né, da saúde, do bem-estar, enfim, né, de ter uma relação legal com a comida. Às vezes ela tá contra, né? Ela tá no movimento de estar ali, numa cobrança, e que só faz as pessoas se sentirem culpadas, se sentirem incapazes de ter, enfim, uma vida mais equilibrada, justamente porque não é na autocrítica que a gente vai resolver, né? Enfim, a relação com a comida ou a relação com o corpo. Então, quando a gente percebe traços de autocrítica, a autocrítica ela precisa se entender por que ela tá lá, né? Então eu já deixo assim essa cutucadinha, essa provocação para vocês. A autocrítica, ela geralmente está ali por conta de uma questão de uma outra auto, que é a autoestima, né? Então, quando a autoestima de alguma forma tá mais, né? Tá mais prejudicada, a autocrítica vem muito forte também. Então, a autocrítica, ela tem esse ponto de ficar ali, né? E daí a pessoa se culpa, se cobra. E ela não vai comer melhor por causa disso, se ela se cobrar muito, né? Não é assim que ela vai comer melhor. Ou se ela for comer, ela vai comer porque ela, enfim, tá se culpando porque ela comeu, sei lá, no almoço tal coisa, ou ela comeu tal horário, outra coisa que ela gostava, né? Então, um dos pontos que mais faz as pessoas terem dificuldade no final de semana é porque o final de semana traz sim mais desafios, né? Traz às vezes eventos sociais, o final de semana traz a saída da rotina, ele traz momentos de mais tédio às vezes, né? A pessoa tá em casa ou não tem muito o que fazer. Você sabe que tem muita gente que come por tédio? Alguém aqui come quando tá entediado?
É normal as pessoas falarem pra mim, ai Priscila, o tédio pra mim é um gatilho. Quando eu estou com tédio, eu não tenho muito o que fazer, eu fico pela casa e de repente eu tô na frente da geladeira com a porta aberta. E por que que muitas vezes o tédio vai fazer isso? Porque de alguma forma você tá ali, né? Você tá ali no final de semana mais inerte, mais sem ter o que fazer. Então percebe que como que a gente vai querer comer exatamente a mesma coisa de durante a semana, se no final de semana a sua rotina é completamente diferente, né? Então, a alimentação tem um negócio que se chama contexto. E esse negócio de contexto é uma coisa que é muito importante na alimentação, né? Na alimentação a gente tem contexto. E é aquela coisa assim, se o teu contexto muda, naturalmente a tua alimentação muda, né? E o que é contexto? É quando a gente está num lugar, né? Por exemplo, quando a gente fala de eventos sociais, a gente fala muito de contexto, né? Se você está numa festa de aniversário, é suposto que tenha alimentos e que você vai se alimentar daquilo que está ali, não é verdade? Ou seja, a alimentação tem contexto, né? Então em festa de aniversário de criança se come brigadeiro, ok? Tem contexto. Mas aí eu como todos os brigadeiros que eu consigo comer, então daí tem descontrole, né? Mas o fato de comer brigadeiro em festa de criança, por exemplo, tá dentro do contexto. Então é a mesma coisa no final de semana. O final de semana traz um contexto muitas vezes diferente de durante a semana. Então é natural que tenham alimentos diferentes ou que tenham uma rotina diferente. Quem no domingo almoça meio-dia em ponto, né? Às vezes durante a semana você almoça meio-dia em ponto, mas no domingo, às vezes não, né? Às vezes a gente come depois, não é verdade? Muita gente falou da questão do tédio, né? A Leonilda falou, a Laila, a Débora. A Débora tá dizendo que se descontrola quando ela tá no ócio, né? Então, quando o contexto muda, a nossa forma de se alimentar muda. O que não justifica o descontrole, obviamente, né? Então, o fato de você comer alimentos diferentes, ou o fato de você ter outras opções, ou outros horários, não justifica descontrole, não é verdade? Então, se está havendo descontrole, ou se está havendo comer por compensação, ou porque eu mereço, ou um comer mais emocional, aí é um outro problema. O problema não é o final de semana, né? Eu acho que é esse o ponto, né? O problema não é o final de semana, o problema é como que você está se relacionando com a comida, né? Aquelas coisas bem dicotomizadas. E tem algumas pessoas que já fizeram também aquele tipo de dieta que no final de semana tem um dia livre, né? Essas pessoas, às vezes, elas já estão elas estão configuradas para exagerar no final de semana, né? Daí a gente pode agradecer aos nutricionistas que inventaram esse tipo de dieta, né? Para essa pessoa, né? Porque ela meio que já está configurada para ter exageros no final de semana. E isso é muito ruim para o corpo, porque o nosso corpo e a nossa mente não sabe que é final de semana, né? Então a nossa mente não compreende essa diferença, né? Muito menos o nosso corpo. Então, quando o nosso corpo, de repente, tem mudanças drásticas na alimentação, ele tende a ficar num processo mais reativo e defensivo frente a essas mudanças, né? Lembrem que o nosso corpo gosta de constância, né? Então, o nosso corpo não gosta de mudanças drásticas, né? Que é exatamente aquilo que acontece quando a pessoa arranca alguma coisa da alimentação dela, né? Então, ela tira lá de um dia para o outro todo o açúcar da alimentação. O que vai acontecer? De repente, ela vai ter uma compulsão por açúcar, né? Por quê? Porque é o corpo dela se defendendo da restrição. Então, esse é um ponto bem interessante para a gente pensar juntos, assim, né? O descontrole, muitas vezes, ele está acontecendo porque tem um comer emocional ou porque também a pessoa está fazendo movimentos de restrição, né? E esses movimentos de restrição, eles podem estar acontecendo durante a semana e final de semana, ou no começo do dia e o final do dia, né? Tem pessoas que têm exageros alimentares mais à noite, tem pessoas que têm exageros alimentares mais no final de semana, né? Então, por exemplo, quando a Débora diz, quando ela tá no ócio é muito ruim para mim. Então,
Então, quando ela tá mais distraída, né, quando ela tá lá no ócio dela, ela acaba exagerando com a comida, né? Ou seja, de alguma forma isso pode ter uma tendência a ser emocional. Claro que aqui a gente vai apontando tendências, né? A gente vai discutindo um pouco sobre isso, mas é legal também cada um pensar aí por si o que faz sentido, o que não faz, né? E daí qual que é o grande problema, né? Que depois do final de semana vem a danada da segunda-feira, né? Que é, infelizmente, o Dia Mundial Internacional de Começar de Novo, né? E daí o nosso corpo fica assim, oi? O que tá rolando aqui? O que tá rolando aqui? Como assim, né? Vai começar de novo. O corpo não entende isso, né? Então não quer dizer que você não possa se alimentar de coisas diferentes. Eu acho que o final de semana tem um contexto diferente e a gente pode sim pensar que a tua alimentação vai ser diferente no final de semana, né? Nós temos contexto na alimentação, isso é bem importante. Mas quando a gente fala de final de semana, a gente pode ter aí também mais espaço para gatilhos emocionais, para gatilhos sabotadores, gatilhos compensatórios, né? E daí, essa coisa de na segunda-feira querer fazer outra vez, né, um movimento mais restritivo, querer de volta retirar coisa, ou querer de volta, né, fazer movimentos drásticos, isso pode fazer com que você fique mais crônico aí nessa situação, né? Tem pessoas que no final de semana também trazem muito exagero com a bebida, às vezes a bebida junto com a comida, tem exageros ali junto, né? Então isso também, de alguma forma, tá presente, né? O final de semana é diferente nesse sentido para algumas pessoas também. E qual que é o grande ponto? O grande ponto é o exagero, né? O grande ponto é a desconexão. E quando a desconexão acontece, ou quando a gente está falando de movimentos mais emocionais realmente com a alimentação, daí sim a gente pode trabalhar o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo no nosso sensorial, nos nossos sentimentos, né? Porque os gatilhos emocionais podem aparecer de uma maneira até diferente no final de semana, né? Algumas pessoas dizem assim, eu tenho um ritualzinho no final de semana. Eu sento no sofá, eu ligo a minha série favorita e eu levo todo tipo de comida que eu gosto ali, e ali eu fico e eu como várias coisas e termino o domingo chateada comigo mesmo, né? Então, assim, acaba sendo rituaizinhos, acabam sendo movimentos diferentes de durante a semana, mas que podem trazer desconexão, né? Que podem trazer bastante desconexão. A Débora tá comentando, à tarde quando chego do trabalho bate muito a compulsão. Débora, é um dos momentos de ser típico para várias pessoas ter compulsão alimentar, né? Ter exageros alimentares à noite. Isso provavelmente porque tem uma questão de contexto aí da tua alimentação, né? A gente tem que olhar para a alimentação como que ela tá acontecendo, né? Mas o fim do dia, ele tem vários fatores que podem propiciar a compulsão e o exagero. Um deles é a própria baixa de serotonina, né, do fim do dia, o estresse, o cansaço, às vezes a falta de sono, a pessoa que não dorme tão bem, né, ela tende a terminar o dia naquele momento em que já não tem muita energia, ou algumas pessoas não se nutriram adequadamente durante o dia, também pode chegar à noite e ter movimento compulsivo. A Simone está comentando ali, à noite eu tenho mais fome. É normal, a gente vai passar o dia lá, a gente vai ter fome, né? A questão é, será que eu estou bem nutrida durante o dia? Será que a minha alimentação tá sendo suficiente para mim? Ou será que à noite essa fome que eu sinto, ela também tem um pouquinho de emocional junto, né? Porque às vezes a pessoa tem fome, mas também tem o comer emocional junto. E daí, às vezes, é até difícil de separar o que é fome e o que é a fome emocional, né? E se acontece os dois juntos, ainda é mais intenso, né? Porque existe realmente a fome, a pessoa tá com fome, a pessoa tá realmente precisando se nutrir, mas daí ela já está cansada, estressada, né? Vocês sabem, aqueles que já me ouviram em outros vídeos falando de questões emocionais, que o estresse é um dos maiores gatilhos para exageros alimentares e compulsão. Isso porque o estresse, ele não afeta somente o nosso emocional, né? A nossa mente,
os nossos sentimentos, né? Que ele vai gerando muitas coisas. O estresse também afeta o físico, né? Então, o estresse tem esse efeito muito forte sobre o nosso corpo. Ele gera tensões, né? Ele gera um desgaste bastante grande na nossa mente. Tem pessoas que me contam assim, eu chego o fim do dia que eu tô parecendo um pepino do mar, eu brinco, né? Eu chamo de pepino do mar. O que eu chamo de pepino do mar? É aquela pessoa que termina o dia que ela não consegue nem pensar, de tão cansada que ela tá, de tão estressada que ela tá, ou sem energia, desenergizada que ela está. Então, se isso acontece, é natural até que o corpo te dê um grito maior por energia, né, por alimento, justamente porque tem toda uma questão do próprio desgaste físico e também emocional do estresse. Então, à noite é sim o desafio muito grande, assim, para várias pessoas, né? Então, a noite pode ser sim, no final de semana pode ser sim, também, né? Justamente porque traz uma coisa diferente, traz uma saída aí da rotina, traz também, às vezes, um cansaço, né? Tem muita gente que acumula déficit de sono e dorme bastantão no final de semana, né? Isso acontece com vocês? Né? O final de semana aproveita para dormir, né? Aproveita para descansar, justamente porque às vezes tem um estresse, tem um cansaço acumulado durante a semana, né? E se existe um estresse acumulado, obviamente também vai ter uma tendência aí ao corpo relaxar mais, a precisar de outras coisas também, né? Então, qual que é o grande problema, assim, que a gente pode olhar, assim, se eu pudesse dizer assim, olhem para a alimentação no final de semana de vocês, não como se o final de semana fosse um problema, mas perceber se vocês têm lidado de uma maneira compensatória, emocional ou se desconectando da alimentação, né? Aquela alimentação que ela entra ali naquele momento em que você nem tá muito conectada com aquilo, né? Ou que você tá de alguma forma compensando algo. Isso pode acontecer, né? Isso acontece com muita gente, né? De você, enfim, conseguir ter no final de semana, às vezes, alguns prazeres que durante a semana você não tem, né? E a comida, ela vai ser diferente. O final de semana é diferente, a rotina é diferente, a alimentação provavelmente também vai ser diferente. O grande ponto é, isso tá gerando culpa em você, isso tá gerando desconforto emocional, o que você come no final de semana. Quando você termina o final de semana, com dor na consciência, isso acontece com você? Então, se isso acontece com você, tem algo emocional aí envolvido. Eu acho que é bem importante, né, você parar para perceber o que está acontecendo, né? E esses movimentos compensatórios de eu mereço, hoje é final de semana, domingo pode, sábado pode, sexta pode, né? Que são essas coisas assim mais voltadas para o movimento compensatório. E daí o que a gente faz quando a gente está vivendo um movimento compensatório? A gente primeiro aprende a lidar com essa emoção, a lidar às vezes com o cansaço, ou às vezes com a frustração, né? Eu tô fazendo uma atividade profissional que eu não tô gostando tanto, então eu termino, né, a semana muito frustrado, esperando muito o final de semana e faço movimentos de compensação. Então a gente ia acolher o que realmente está sendo a questão, que talvez seja o lado emocional. Tem um comentário aqui, Anjos, 3.100, não sei quem que é essa pessoa. Quando tenho fome eu tomo água e fico esperando para ver se a fome passa. Então, eu não sei quem que é você, não sei se é homem, se é mulher, mas eu vou te dizer assim, a fome, quando a gente está com fome, a gente come. Estar com fome não é um problema, ter fome não é um problema. Então, quando a gente tem fome, a gente precisa de nutriente, né? Quando você bebe água para tentar ver se a fome passa, você de alguma forma está fazendo evitação da fome, né? Você está tentando sustentar mais tempo sem comer. E isso já diz de uma relação ruim com a comida. Então, o que eu te sugiro é, beba bastante água, sim, mas não para passar a fome. Porque quando você tem fome, tá tudo bem você se alimentar. É o esperado. A fome, ela é um dos superpoderes do comer intuitivo. Tem uma aula no workshop, que é a aula 3, é a aula mais importante do workshop,
e que a gente vai falar de fome, como lidar com a fome, como perceber a fome, como graduar a fome, como, né, conectar com a fome. Sabe por quê? Eu espero que você compreenda a minha fala, é que quanto mais você evitar se alimentar, quanto mais você fugir disso, assim, né? Não querer comer, você tá com fome e não quer comer, maior a chance de você ter um comer emocional, uma compulsão alimentar, um exagero. Isso não é bom, né? Isso não vai ser bom no longo prazo. Então, quando você tem fome, minha querida, você pode se alimentar, né? Se você conseguir se alimentar de uma forma consciente, intuitiva, conectada, trazendo ali, né, a presença. E aqui no meu canal tem várias técnicas que eu vou ensinando ao longo dos vídeos, e no workshop que vai começar amanhã também tem várias técnicas que eu vou ensinar sobre a fome, para você fazer as pazes com a fome. Pensa que a fome, ela é uma conversa gostosa do nosso corpo com a gente. A fome é um sinal que o nosso corpo dá, dizendo que ele precisa de energia. A gente não precisa ter medo da fome, a gente não precisa fugir da fome, tomar medicação para não ter fome. Tudo isso são formas bastante ruins de lidar com a nossa alimentação e com o nosso corpo, né? Porque o nosso corpo precisa de energia. Então, eu espero que você compreenda essa minha fala e busque fazer as pazes mesmo com o teu corpo, com a tua fome, porque é só uma conversa gostosa do nosso corpo, né? Não é nada demais. E quando a gente faz as pazes com isso, a gente percebe e chega num equilíbrio, né? Que é, eu tenho fome, eu como até eu estar satisfeita, né, saciada, e eu paro, e assim vai, né, e assim a gente vai nesse ciclo, né, então assim, evitar a fome pode trazer muito mais problemas do que se alimentar, né, então se você tem feito isso porque você exagera, né, e se isso acontece no final de semana, você exagera no final de semana, busca se conectar com a tua alimentação, né? Se conectar com o teu corpo e ver o que está acontecendo. Porque provavelmente o problema não é a fome, né? Provavelmente é como você lida, né, com o teu corpo. Isso acontece com vocês, né? Então, a ideia dessa live era a gente falar exatamente isso, né? O que acontece durante a semana e o que acontece no final de semana. Então, o final de semana traz essa abertura maior para a gente ter movimentos emocionais, né? Então, a gente tem uma tendência maior a ter movimentos emocionais, mas o grande problema não é o final de semana, né? É como você está lidando com a tua alimentação. Então, eu acho que esse é um ponto bem legal, né? E se vocês tem uma alimentação diferente, no final de semana também tá tudo certo, gente, né? Tá tudo certo, né? Eu acho que é uma loucura a gente querer ter uma alimentação exatamente igual a durante a semana, porque a nossa vida não é igual no final de semana, né? Então, eu acho que realmente é mais ou menos esse o recado, assim, né? Mais ou menos isso, assim. E eu vi que isso acontece com muitas pessoas, várias pessoas comentaram aqui. Então, acho que o recadinho é esse, né? E para aquelas pessoas que percebem que tem esse comer emocional no final de semana, o final de semana é difícil, traz muitos desafios, né? A pessoa termina o domingo, né, e fala assim, amanhã eu vou começar tudo de novo, né? Queria dizer também, assim, que fique registrado, que vocês não precisam fazer detox na segunda-feira, tá? O nosso corpo tem um negócio chamado fígado e 2 negocinhos chamados rins, né? E eles são a forma com que o nosso corpo vai lidar com o final de semana, né? Ou com movimentos diferentes na nossa alimentação. Então, a gente já tem no nosso corpo a capacidade de se autorregular. E eu acho que se tem algum lugar que você precisa mexer, quando você percebe um descontrole na tua vida, é o emocional. Não adianta você ficar querendo secar gelo, sabe? Então eu exagero, então eu vou lá e faço um detox. Daí no outro final de semana eu exagero de novo, eu vou lá e faço um detox. Eu exagero de novo, eu vou lá e faço um detox. Não façam isso, porque vocês vão cronificando o comportamento de exagero, né? Então vocês vão cronificando a relação ruim com a comida, a relação ruim com o corpo. E o corpo de vocês não sabe dizer que é final de semana. Ele simplesmente vai viver numa montanha-russa e vai falar assim,
assim, essa mulher é doida e eu vou ficar aqui fazendo de tudo para me defender dela, né? E ele se defende, né? Ele diminui o metabolismo, ele faz com que você retenha mais, ele mantém o cortisol alto, então ele vai fazer vários movimentos aí para se defender de você. Então, né, a gente não precisa fazer detox no final de semana. Se tem algo acontecendo na tua alimentação no final de semana e você tá descontrolando, olha pro que tá acontecendo no teu emocional, na tua mente e no teu sensorial. Provavelmente sensorial também. Sensorial, ninguém fala do sensorial, eu aqui falo muito do sensorial, né? Justamente porque eu sou terapeuta corporal e o sensorial geralmente está muito prejudicado em pessoas que têm comer emocional e compulsão alimentar, né? De qualquer forma, gente, amanhã às 9 da manhã começa o workshop do Comer Emocional. Tá todo mundo inscrito aqui no workshop? Quem que tá inscrito? Fala pra mim, tá inscrito no workshop? E quem tá inscrito no workshop amanhã cedinho vai receber um e-mail de acesso. Quem tiver no grupo do Telegram também vai receber por lá o e-mail, né? Uma mensaginha com link de acesso. E às 9 da manhã vai ter a primeira aula. A primeira aula vai ser uma aula, assim, para organizar, digamos assim, a parte do que é o comer emocional. O tema da primeira aula, gente, é assim: por que eu tenho um comer emocional? E eu vou explicar para vocês por que você tem um comer emocional e o que a gente tem que fazer para sair disso. O Felipe, se não tá inscrito ainda, tem que se inscrever, Felipe. Tá no link aqui na minha bio, vai lá e se inscreve. Se inscreve, meu querido. Então você vai assistir essa primeira aula na segunda-feira, na quarta tem outra aula, na sexta tem outra aula e domingo tem a última aula. Já falei hoje que a aula mais importante é a terceira, mas tem que assistir todas na sequência para fazer sentido, tá? Amanhã às 9 da manhã, primeira aula do workshop do Comer Emocional. Foi preparado com muito carinho para vocês, gente, assim, muito, muito, muito carinho, tanto por mim, pela minha equipe. O workshop vai estar assim, muito especial. Débora, o workshop começa amanhã às 9 da manhã, a primeira aula, tá? A primeira aula começa às 9 da manhã. À noite vai ter live de tira dúvida às 9 horas da noite, tá? Toda semana a gente vai ter uma live durante, né, esses dias de workshop, tirando dúvidas e tudo mais, tá? Então vai ser lives de perguntas e respostas com quem estiver lá nas aulas. Então, assim vocês vão ter um intensivão, uma semana intensiva, gente. Eu falei no meu grupo do Telegram lá, tentem fazer esse workshop como se vocês tivessem pago muito dinheiro por ele. Não pelo dinheiro, mas pelo comprometimento, né? Realmente peguem papel, peguem caneta, anotem, né? Reflitam sobre as questões que a gente vai estar falando lá, porque realmente ele foi preparado como se fosse realmente um negócio muito bacana para vocês. Foi feito com muito carinho. Por mim e pela minha equipe, que trabalha loucamente para me ajudar a fazer esse workshop acontecer, e a gente tá todo mundo muito vibrante aqui para amanhã às 9 horas da manhã, tá bom? Então, beijinho, pessoal, até